Obrigado, boa tarde. Antes de mais nada, como todos os colegas, evidentemente, fazer um enorme agradecimento. A gente tem participado pelo Ministério do Meio Ambiente, especialmente a nossa Secretaria, a Secretaria de Mudança do Clima, no esforço nacional de, não só desse aprendizado que a gente está exercendo aqui hoje, mas de aprofundamento, inclusive, do conhecimento nacional, via o painel, via a Rede Clima, da ciência brasileira, que, sem dúvida, provavelmente uma das ciências nessa temática que mais tem avançado, mais avançou no mundo, no planeta. Eu não sei se eu começo respondendo algumas das perguntas da sessão anterior, mas acho que vou deixar para daqui para frente. Mas eu gostaria de começar fazendo um comentário. É interessante que parte do debate anterior, por exemplo, há umas 2 ou 3 semanas, nós recebemos a visita do equivalente ao nosso ministro das Energias dos Estados Unidos, uma possível preparatória visita da presidente Dilma ao presidente Obama nos Estados Unidos, e ele veio visitar o Ministério do Meio Ambiente, e evidentemente que nós discutimos, debatemos até que intensamente com ele a questão de mudança do clima. E acho que foi até Viola que acabou de comentar aqui, alguém lá do fundo também perguntou, e evidentemente que uma das primeiras perguntas que a nossa ministra do Meio Ambiente colocou para ele foi: e como é que vai ser a posição de vocês na negociação internacional? E já vou falar a resposta. Talvez eu esteja enganado no que eu vou falar, mas o Atacho, o Marenco pode me corrigir, mas imagino que das ciências mais avançadas que a gente tem em mudança do clima hoje é dos Estados Unidos, provavelmente. Bem centenas de pesquisadores, universidades, pelo menos a minha pequena experiência no lado científico com eles é isso. E a resposta dele foi bem interessante. Ele falou: ministra, se for pensar no nosso Congresso Nacional, esqueça. Vai acontecer. Porém, está aqui, olha, está aqui o plano do presidente Obama para mudança do clima. É assim que funciona a política. Tá? Eles têm o maior avanço científico do mundo no tema, e como alguém colocou, não me lembro quem, tem gente lá nos Estados Unidos, até mesmo aqui na sociedade brasileira, que sequer acredita na temática. Essa é a dificuldade da política. Então, minha intenção aqui é um pouco fazer uma passagem muito breve, descritiva, porque estou mais interessado no debate, nas perguntas, sobre alguns avanços que a gente tem logrado via a Política Nacional de Mudança do Clima, que está aqui, e os desafios que se colocam, quando a gente coloca lá vamos dizer, no frontline e tenta trazer o melhor de cada área, seja da economia, como foi colocado o Sérgio. Eu acho que mudança do clima no mundo está faltando muito mais economia, Sérgio, na verdade, do que meramente ciência, tecnologia, debate, evidentemente. E quero terminar falando um pouquinho da perspectiva para frente e também dos desafios que a gente tem imediatamente na nossa frente. Vou arriscar aqui pelo botãozinho. Passou. Bom, já foi falado a ambição nacional da Política Nacional de Mudança do Clima, os valores, números. Depois, no próprio decreto, na própria letra da lei, está descrito como é que o país chegou nesses números de redução de até 39%, talvez, em 2020. Isso foi o que nós registramos na Convenção Quadro de Mudança do Clima, com esse apelidozinho de NAMAS, aí só para colocar os números, né, que existem, as nossas estimativas de redução de emissão nas várias áreas. Tá? Eu acho que eu tenho um slide seguinte. Esses NAMAS, eu gostaria de me deter um pouquinho mais nesse slide, porque eu quero dividir um pouquinho com vocês avanços e dificuldades que a gente já está tendo nesses temas. O controle de desmatamento, eu cheguei um pouco mais tarde aqui, mas eu imagino que já foi debatido, pelo menos algumas perguntas já surgiram aqui. A questão da redução do desmatamento, com certeza, é o nosso grande trunfo, vamos colocar assim. O programa de controle de desmatamento na Amazônia, ele vem depois, ele vem antes, na verdade, da Política Nacional sobre Mudança do Clima, ele já existia. Eu imagino que não há governo nacional, talvez até subnacional no Brasil, que possa se dar o luxo de não se preocupar com desmatamento, seriamente. Então, é um programa que já vem de antes, ele foi incorporado à Política Nacional como um dos nossos nomes, Política Nacional de Mudança do Clima, coordenado hoje pelo MMA, em parceria com a Casa Civil. Tivemos muitos avanços, e temos agora, eu acho que eu prefiro falar até dos próximos desafios que a gente vai ter, vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Mas eu diria que tivemos avanços bastante significativos. Vou me detalhar daqui a pouco um pouquinho, me ater um pouquinho mais a ele. O plano ABC, com seu crédito particular, ou seja, você também começa a colocar não só uma nova maneira de fazer, mas de como
talvez uma das commodities que a gente mais sente falta lá nas planos dos ministérios é a coordenação entre políticas, ou coordenação entre ministérios, né? Já conversei várias vezes com o Arnaldo, por exemplo, sobre isso e outros colegas. Essa é uma commodity que falta muito. Porém, eu acredito que a Política Nacional de Mudança do Clima tem nos obrigado a fazer esse tipo de coordenação de uma maneira um pouquinho mais afinada. Acho que esse é um trunfo que nós estamos tendo. Gustavo, um grande parceiro do MCT, e assim sucessivamente. O Plano ABC começou também, são planos novos, como vocês veem aí, 2009, para vários temas, né, como não é crédito rural apenas, é um plano específico para uma agricultura com baixa emissão de carbono. Começou de uma maneira lenta, mas existe hoje uma aproximação muito mais forte entre o interesse do tomador do crédito subsidiado, nesses montantes, 3 a 4 bilhões por ano, pelo tomador de crédito, principalmente via Banco do Brasil. Já temos 17 mil contratos hoje, né, em cima do programa. Um desafio que se coloca enorme aqui é como eu vou quantificar esse carbono, porque esse é a NAMA, isso eu vou ter que mostrar, tá? A Embrapa já fez uma série de estudos e trabalhos, uma parte dessa agricultura, principalmente na parte de pastagem degradada, a Embrapa, principalmente do time do Assad. A dificuldade agora é como trazer esse carbono economizado ou vencido, primeiro, trazer o aprendizado lá para o gerente do Banco do Brasil, lá no interior do Mato Grosso, para eles entender que tem que fazer essa conta. E segundo, colocar isso lá no processo, no protocolo do empréstimo. Mas eu diria que tem avançado. O PDE, energia, trabalhando nesses vários temas, são temas como o Sérgio colocou, estão na mídia diariamente. Tá? Hidroeletricidade é um dos nossos, talvez, principais NAMAs, e a gente ainda está debatendo, precisamos debater nacionalmente, o que a gente vai fazer com hidrelétricas na Amazônia, por exemplo, ou biocombustíveis, renováveis, eficiência energética. Dois NAMAs que andaram menos é o controle de desmatamento do cerrado. A gente está em revisão justamente, em grande parte por isso. Até o final desse ano, a gente deve entregar um trabalho em parceria de alguns ministérios, e o INPE e IBAMA, tem uma prática mais a miúdo, como a gente faz para a Amazônia, de monitoramento do desmatamento do cerrado. Os números que nós temos até hoje têm mostrado que, na verdade, mesmo o cerrado, o desmatamento está em decréscimo. Mas a gente não tem uma tratativa tão forte como a gente tem para a Amazônia, por exemplo. E um plano que bem pequenininho, que, na verdade, é a produção de carvão vegetal para a indústria siderúrgica brasileira, andou quase nada. Ele foi feito uma série de trabalhos pelo Ministério de Indústria e Comércio, na área de benchmark, as melhores práticas que existem no Brasil. Hoje, no Brasil, a gente tem, nessa indústria, desde melhores práticas disponíveis no mercado até as piores práticas. Esse tipo de conhecimento já temos. E temos também já tecnologias novas entrando no mercado. O Fundo Clima mesmo deve começar a investir nessa área, que foi uma das decisões do Comitê Gestor do Fundo Clima. Mas eu acredito agora numa aproximação bem forte que fizemos, MCTI, MMA, Ministério de Indústria e Comércio. A gente deve dar um bom impulso para esse programa, que também é um dos nossos NAMAs. Aqui são os números que são bem conhecidos, o Sérgio colocou em números, eu estou colocando apenas em forma de gráfico. A nossa expectativa é que a gente continue a manter os valores de redução de desmatamento, pelo menos na tratativa de desmatamento ilegal. Há até uma expectativa de alguns órgãos científicos dentro do governo de que a gente possa atingir a meta para 2020, se não me engano, é abaixar de 4.000 quilômetros, 3.500, 3.900, não me lembro os números. A gente deve alcançar essa meta. O ponto aqui que também é importante se colocar é o que a gente vai fazer com esse bônus verde que foi logrado. Isso foi um esforço nacional. Foi voluntário, mas foi um esforço doméstico tremendo, com muito investimento, muito conhecimento, para conseguir lograr esses números e manter esses números embaixo, de acordo com o que foi prometido na Política Nacional de Mudança do Clima. O que eu acho importante também, o Ministério do Meio Ambiente tem feito várias encomendas para vários centros acadêmicos do Brasil e do exterior para mensurar a nossa efetividade de política. Por exemplo, a Universidade Católica do Rio de Janeiro e o Climate Policy Initiative têm feito vários estudos de economia, econometria, por aí vai,
para mensurar os vários aspectos da política de desmatamento, por exemplo. A política tem sido efetiva ou não tem sido efetiva, que parte da política é eficiente, que parte não é eficiente, o crédito ajuda, o crédito não ajuda, comando e controle ajuda, monitoramento ajuda, tudo isso, inclusive, está publicado. Tá? A gente tem uma garantia bastante forte, por conta, inclusive, desses estudos, que pela primeira vez a gente começa a mostrar um descolamento do crescimento da economia, vamos chamar assim, do PIB nacional e PIB agrícola da região amazônica e da redução do desmatamento. Então, mostrando que sim, é possível lograr um bom resultado em termos de redução do desmatamento e, ao mesmo tempo, manter uma economia funcionando. O Terra Class é um programa que a gente faz questão de mencionar e investir, porque ele começa a mostrar dessa parte que nós temos hoje, se não me engano, 18 a 19% da área da Amazônia, floresta, bioma amazônico, desmatado. Isso dá uma área de 750 mil, Ronaldo? 750 mil quilômetros quadrados desmatados. É uma São Paulo e meia em área, eu acho. O programa Terra Class tenta olhar, que essa figurinha aqui ao lado, ele tenta olhar qual o destino dessa área que já foi desmatada. Foi desmatada e aconteceu o quê? Era floresta, virou pasto, era floresta, virou agricultura, e aquela agricultura que foi desmatada no passado, ele continuou como agricultura, voltou a ser floresta, voltou a ser pasto. Essa matriz de transição, a gente já fez para o ano 2008, 2010, estamos financiando agora, junto com o INPE e Embrapa, 2012, a gente quer ter um acompanhamento bianual dessas transições. Foi apresentado, inclusive, recentemente, em Brasília, aqui uns números dos últimos, as Terra Class, de 750 mil quilômetros quadrados, na verdade, desmatada a Amazônia, 5% é agricultura, maior parte, na verdade, é pastagem plantada. Já tem algumas transições, algumas matrizes de transições trabalhadas pela Embrapa, mostrando, por exemplo, que o que era agricultura permanece como agricultura. O pequeno aumento que teve de agricultura de 2008 para 2010, na verdade, veio de pastagem plantada. E uma certa surpresa, eu diria, para nós foi que uma boa parte da floresta pode estar em regeneração, sim. Ou seja, a parte que foi desmatada no passado volta a ser algum tipo de floresta, algum sumidouro para carbono. E a gente deve lançar até dezembro o próximo ano, que é equivalente a 2012. Gustavo, você mostrou isso? Não. Em junho, o Ministério da Ciência e Tecnologia capitaneou esse trabalho não é inventário, como o Gustavo falou, tá? Isso aqui são apenas estimativas para um pouco dar direção geral do que está acontecendo com os nossos NAMAs principais em termos de emissão. Se a gente for olhar para esses números, a gente baixou, não consigo ler o ano ali, mas o último dado, 2010, a gente está abaixo do que era em 1995, se não me engano. Mas aponta a outras direções, claramente. Diferença no uso da terra, tremenda, nos dá esse crédito, deixa eu assim chamar, verde, né, da redução do desmatamento, e aponta para outros setores, principalmente agricultura e energia, um pouquinho para a indústria, talvez. Daí a necessidade de trabalhar dentro da política nacional os outros planos setoriais que não são NAMAs, mas são planos que dão apoio à política nacional de mudança do clima. Eu queria usar esse slide, isso foi um evento do Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, lá no Palácio Planalto, do Fórum Brasileiro para a Mudança do Clima. Eu queria usar, junto com, aí no discurso final do evento sobre mudança do clima, da Presidência da República, a presença de vários ministros, foi quando nós lançamos os 4 novos planos setoriais. Plano Indústria, Plano Mineração, Plano Transporte e um plano na linha de adaptação, que é o Plano Saúde. Por que eu estou mostrando essa figura? Porque, bem ou mal, há algum tipo de governança, assim, no nível de governo federal, da Política Nacional de Mudança do Clima. O Fórum Brasileiro, como vocês sabem, é uma entidade independente, ele é da sociedade civil, com representações setor privado, academia, ONGs, trabalhadores, indígenas, estados, etc. Ele promove, o presidente da República do Brasil, desde o ano 2000, quando o fórum foi criado, ele é o presidente desse fórum, presidente de honra, vamos chamar assim, mas é um sinal político importante. A Casa Civil coordena o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que, tem funcionado eu diria, para as grandes decisões, algumas das grandes decisões, quando são necessárias tomar na política doméstica. E o seu braço executivo, que é o grupo executivo, que a gente chama, esse funciona muito fortemente. Assim, temos uma agenda muito clara, temos são reuniões
no mínimo mensais, e através desse trabalho de coordenação, é o que eu digo muito para a ministra e para vários outros colegas na esplanada, eu devo gastar 40%, 45% do meu tempo só cruzando a esplanada dos ministérios, fazendo com que essa máquina não pare de funcionar. E um dos resultados importantes tem sido os novos planos. Eu estou me detendo... Obrigado, estou terminando. Eu quero me deter um pouquinho no plano indústria, porque eu acho que ele aponta aquilo que o Sérgio estava mostrando, que os chineses estão olhando, o que a África do Sul está olhando, a Índia está olhando, países em desenvolvimento, é usar a Política Nacional de Mudança do Clima, os seus instrumentos, por exemplo, o plano setorial para a indústria, não apenas como um plano para redução de emissões. A gente está falando aqui de desenvolvimento, sim, gente, de crescimento econômico, redução de emissões, mas tem que vir junto, a lógica, a expectativa do plano indústria não é tanto, se você for comparar com desmatamento, por exemplo, redução de emissões. É um plano de ganho de eficiência da indústria brasileira. É um plano de competitividade da indústria brasileira. A nossa ideia é que nos próximos 7, 8 anos a gente possa trabalhar esses temas. O ano passado assinamos um acordo, negociamos um acordo com o setor privado, CNI, Fiesp, depois eu conto os bastidores para vocês. Já inauguramos, desde o ano passado, antes da aprovação do plano, a comissão técnica do plano indústria, com essa participação e com esses programas, ou seja, não é apenas fazer inventário, mas é como vamos chegar lá, junto com esses 7 setores que estão aqui descritos da indústria. E o plano de trabalho é de agora até 2015, não é um plano de trabalho para sempre, não, é trabalhar esses temas que pode ser muito importante, muito caro ao setor industrial brasileiro. Tem áreas aí desses setores, papel e celulose, por exemplo, que já são benchmarks internacional. Tem outros setores que estão muito lá atrás. A gente vai ter que trazê-los para dentro da mesa. Só o fato de lograr isso, só o fato de você poder trazer para a mesa e discutir gestão de carbono ou inventários, foi um passo muito importante, porque eles vieram para a mesa. Tá? Então, é importante, na hora da política pública, não é só o conhecimento do paper, da publicação, é como você negocia, como você trabalha, como você leva isso para frente. O Fundo Clima, o colega tinha perguntado um negócio de royalty. O Fundo Clima não vem do royalty, tá? Ele vem da participação especial, diferente de royalty de participação especial, mas foi um dos instrumentos criados junto com a política, em 2010. Ele tem 2 braços, um lado de investimento, que é diretamente com o BNDES, um banco privado, para o setor privado. Já capitalizamos hoje, isso é recurso do Ministério do Meio Ambiente, uma parte da participação especial do petróleo vem para o governo federal, uma parte disso vem para o Ministério usa para constituir esse fundo. Temos aí 920 milhões de reais, um pouco mais talvez, porque esse dinheiro rende. Alguns projetos já estão saindo da parte de investimento na área de carvão vegetal. E um lado não reembolsável, ou seja, doação para projetos em temas de mitigação e adaptação à mudança do clima, está tudo no site, se vocês quiserem entrar em detalhes. Qual o ponto importante aqui? Primeiro, tem um comitê gestor com participação dos vários setores da sociedade, inclusive fórum, setor privado, que toma as grandes decisões do fundo. Não é meramente um balcão de projetos, é uma combinação de utilizar recursos não reembolsáveis para áreas que sejam muito estratégicas. Você põe um pouco de recurso e esse recurso pode virar uma grande linha de um banco público para o setor privado, por exemplo. A gente está fazendo alguns desses planos utilizando o Fundo Clima. Ou trazer, ou se não é possível isso, trazer novas tecnologias, investir sim em novos maquinários, novas tecnologias que o país ainda não detém e que ele possa lançar a mão, lograr e fazer com que isso encaminhe. Não vou entrar em detalhes, mas a gente já tem uma agenda de trabalho aprovado junto com o presidente da República, no dia 5 de junho, em linhas gerais. Não vou falar tanto da parte de adaptação, que vai ter uma apresentação daqui a pouco pelos colegas do Ministério, o Getúlio Vargas, MCTI, sobre o tema, mas são temas, grandes temas que nos afligem, vamos chamar assim. Definição de negociadores, também foi levantado aqui nesse debate, para negociação internacional. Plano Nacional, revisão, atualização do Plano Nacional sobre mudanças do clima, ele está vindo, se eu não me engano, semana que vem a gente tem a última reunião do grupo executivo para ver a versão final do tema e ele vem para consulta pública. Todo esse trabalho é feito via consulta pública. O Fórum Brasileiro que faz esse movimento de coordenação das consultas públicas presenciais ou via internet. O plano de adaptação, o sistema de monitoramento dos planos setoriais, um pouco diferente do que o Gustavo falou, é dos planos em si, como tem toda uma engenharia já sendo construída, sendo trabalhada para esses vários setores, e
talvez aí um novo pensar sobre o Fundo Clima. Desafios muito importantes. Como o Sérgio tinha colocado, as ações do PPA. Existe, sim, dentro do governo, só essa movimentação toda, dentro da Política Nacional sobre Mudança do Clima, junto com os vários ministérios, tem provocado, dentro do Ministério do Planejamento, por exemplo, o Ministério de... vários outros ministérios, Tesouro Nacional, é como... Não é só mudar númerozinho, linha, de uma planilha para outra. É como colocar isso como parte integradora e parte estruturante das ações dos vários ministérios, utilizando os seus planos setoriais. A gente está exatamente nesse momento fazendo esse trabalho de pouco a pouco trazer isso para... É uma obrigação nacional, o país tem que investir nisso. O seu orçamento, o orçamento da União também ser investido nesse tipo de dificuldade. Algumas ações mais na área de estudos e modelagem. Semana passada aconteceu um grande trabalho de modelagem, usando modelos de equilíbrio geral de economia para mercado de carbono e outros. Uma grande discussão sobre o tema REDD, que, por um lado, tem uma riqueza de formatações, uma riqueza de informação. A gente está levando algumas proposições para a convenção agora em Varsóvia, e a gente vai, pouco a pouco, casando com a construção desse ideia nacional, estratégia nacional sobre REDD. E, evidentemente, na revisão, atualização do Plano Nacional, vai vir muito forte essa questão de PID. Por exemplo, Paulo foi nos visitar faz o quê? 1 mês, 2 meses, no grupo executivo, mas não pode o Paulo ir lá uma vez, assim, vai falar, Rede Clima. Não, essa construção não está feita. A gente tem que buscar essa aproximação com essa riqueza da ciência brasileira, mas também com... Não é só eu me apropriar do conhecimento dos papers para tomar decisão, não é isso. É essa interação que tem que ser construída, ela não está posta. Como eu falei do caso dos Estados Unidos, se lá não acontece, então aqui a gente também está um pouquinho defasado. Grandes dificuldades, eu vou apontar uma apenas, a harmonização de políticas públicas. Nós temos hoje 18 ou 19 legislações estaduais no Brasil sobre mudança do clima. Um tremendo abacaxi, uma tremenda dificuldade. Eu recebo, para discutir esse tema, atores de indígenas, a Fiesp, praticamente semanalmente, para discutir esse tema. Esse é uma grande dificuldade que nós temos sobre o tema mudança do clima, no lado de da Política Nacional de Mudança do Clima e as políticas estaduais. Políticas, às vezes, até muito mais restritivas que a política nacional, políticas outras um pouco fora do contexto, mas nós, muito preocupados com esse tema, isso veio muito no debate dos planos setoriais, por exemplo, do ano passado, nas consultas públicas, nós provocamos a Casa Civil e, junto à Casa Civil, iniciamos o que a gente chama de um núcleo federativo. Chamamos todos os estados que têm legislações e aqueles que não têm, mas estão pensando em ter. A gente está mapeando isso mensalmente, o que acontece em cada estado, que tipo de política, que tipo de instrumento, como, por quê. E os estados decidiram quais agendas a gente vai tocar. Imagina ter que tocar todos aqueles 10, 20 programas que o Sérgio tinha colocado, por exemplo. Os estados, junto com o governo federal, decidiram trabalhar no tema de... Obrigado. No tema... realmente, 30 segundos. No tema registro de emissões, existe um grupo de trabalho formal constituído, capitaneado. Nós decidimos um órgão federal mais um órgão estadual capitaneia esse trabalho. O Ministério da Fazenda, junto com o Estado do Rio de Janeiro, onde esse tema está mais avançado. É um grupo que está vindo muito bem. A área de MRV, monitoramento, registros, a gente vai ter que decidir isso. Quem dá título, quem faz registro, vale, não vale, vale aqui, não vale colar. Problemas muito complexos. E iniciou-se também, que veio muito uma demanda forte dos estados e municípios, nesse caso, de inventários. Tem estados que estabeleceram políticas estaduais e não tem noção do que seja fazer um inventário, por exemplo. Uma dificuldade muito grande. O MCTI puxou para si esse dever de casa junto com o governo do Estado de São Paulo. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar falando. A secretaria está aberta, recebemos todos e todo mundo, qualquer hora. Dúvidas, críticas, contextualização que seja. Mas o que eu queria dizer como palavra final, talvez o mais importante não é só ter as políticas, ter os instrumentos, é como coordenar, organizar. Esse é um trabalho muito, 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 evidentemente importante, muito grande, que tem que ser feito. Muito obrigado.